E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente vai mergulhar hoje num tema super importante, sabe? Especialmente para quem está se preparando para a magistratura. É mesmo? Prevenção e combate ao assédio e à discriminação no Poder Judiciário. Falou e disse. Inclusive, faz parte do módulo de formação humanística do professor Juliano. É super importante esse tema, né? Para quem quer construir uma carreira na magistratura, afinal, a gente precisa garantir um ambiente de trabalho, um ambiente justo, respeitoso para todo mundo. Ah, com certeza. E para quem é aluno do professor Juliano, fica a dica, hein? Vale a pena revisitar a aula 10, Aula 10. publicada dia 23 de dezembro de 2024, Ah, tá. que aprofunda esse tema. E para nortear nosso papo aqui, a gente vai se basear na Resolução 1.351 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, Sim, Jory. CNJ, que inclusive teve algumas atualizações importantes depois. Exatamente. Essa resolução, sabe, ela é um marco. Ela estabelece política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no Poder Judiciário. E o mais legal é que ela não se limita a proteger só juízes e servidores. Estagiários, aprendizes, voluntários, terceirizados. Todo mundo que presta serviço ao judiciário está incluso. Não, a proteção é bem ampla mesmo. Mas me explica uma coisa. A resolução, ela só define o que é assédio e discriminação ou ela vai além disso? Ela vai muito além. Ela não fica só na teoria, ela define cada tipo de conduta, sabe? Que se enquadra como assédio moral organizacional, assédio sexual e discriminação. E de forma detalhada, com exemplos práticos. Para que não haja dúvidas, né? Sobre o que configura cada tipo de comportamento. Entendi. Então ela dá o caminho das pedras, digamos assim. Tipo, se acontecer isso é assédio. Exatamente. Por exemplo, ela deixa bem claro que assédio moral é qualquer conduta abusiva que fira a dignidade ou a integridade, seja física ou psicológica, de alguém no ambiente de trabalho. E isso pode ir desde humilhações e constrangimentos, até sobrecarga de trabalho desnecessária. Isso é muito importante, saber identificar essas situações. É o primeiro passo para combatê-las. Mas e aí? O que a resolução propõe para prevenir que esses casos aconteçam? Ela coloca muita ênfase na prevenção, que é ótimo. Ela determina, por exemplo, que juízes e servidores eles passem por um treinamento obrigatório sobre esses temas. Inclusive, o anexo C da resolução detalha um curso de 40 horas. 40 horas. Que aborda desde a legislação nacional e internacional, até exemplos reais, procedimentos para denúncia, sorte às vítimas e por aí vai. Um curso de 40 horas, parece bem completo. Mas será que só o treinamento já é suficiente para mudar a cultura dentro do judiciário? É uma ótima pergunta. O treinamento é essencial. Mas é claro que a mudança precisa ir além. A resolução também exige que cada tribunal crie uma comissão permanente para prevenção e o enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação. E essas comissões têm um papel fundamental. Que legal. E como essas comissões funcionam na prática? Quem participa delas? A ideia é que elas sejam bem representativas, sabe? Com membros de diferentes níveis do judiciário, sindicatos, representantes de grupos vulneráveis. Assim, elas podem ter uma atuação mais abrangente e sensível às diversas realidades dentro do sistema. Faz sentido? E qual que é o principal objetivo dessas comissões? Elas atuam em várias frentes. Primeiro, na prevenção, promovendo campanhas de conscientização, palestras, debates. Legal. Segundo, no acolhimento e suporte às vítimas, oferecendo orientação, apoio psicológico, jurídico. E, por fim, na apuração das denúncias, garantindo que os casos sejam investigados e que os responsáveis sejam responsabilizados. Puxa, então elas têm um papel bem importante nesse processo todo. Mas me diz uma coisa, como alguém que sofreu assédio ou discriminação pode denunciar? A resolução é bem completa nesse sentido. Ela prevê vários canais de denúncia, como, por exemplo, a área de recursos humanos, os serviços de saúde, as próprias comissões, os comitês de acessibilidade e inclusão e até a ouvidoria. Uau, são muitas opções. Mas e se a pessoa não se sentir à vontade para denunciar internamente? Sem problema. A resolução garante que a pessoa pode procurar apoio externo, de sindicatos ou outras organizações, sem que isso prejudique a denúncia interna. A ideia é que a vítima se sinta acolhida e segura para denunciar da forma que se sentir mais confortável. Que bom que a resolução garante essa flexibilidade. Mas e quanto à confidencialidade? Quem denuncia fica exposto. De jeito nenhum. A resolução garante sigilo absoluto sobre a identidade de quem denuncia e sobre o conteúdo das apurações. O anonimato não é permitido, mas a confidencialidade é protegida, com rigor. E tem mais, a resolução detalha como funciona a avaliação de risco em cada caso. O anexo Tonduro, por exemplo, ele apresenta um formulário para avaliar a gravidade da situação. Interessante. E para que serve esse formulário? Ele serve para nortear as medidas de proteção e as respostas mais adequadas para cada caso,
A ideia é garantir a segurança da vítima e de todos os envolvidos, né? E também definir as medidas cabíveis contra o agressor. Entendi. Então a resolução realmente se preocupa em proteger quem denuncia e garantir uma resposta justa a cada situação. E quais são as consequências para quem assedia ou discrimina? A resolução prevê punições. Com certeza. Ela deixa claro que esses atos estão sujeitos a procedimentos disciplinares, com punições que podem ser bem severas, dependendo da gravidade do caso. Assédio sexual, por exemplo, é considerada uma infração gravíssima. Ou seja, a resolução não está para brincadeira. Mas, pensando bem, será que só a punição é suficiente para resolver o problema? É uma questão complexa, né? A punição é importante para coibir os comportamentos inadequados. Mas para realmente transformar a cultura do judiciário, a gente precisa ir além. A gente precisa de uma mudança de mentalidade, de uma conscientização mais profunda sobre a importância do respeito. Da igualdade e da diversidade. Concordo plenamente. E como podemos promover essa mudança cultural de forma mais efetiva? A resolução nos dá algumas pistas. Sim, ela dá algumas pistas. Mas essa é uma conversa para a próxima parte do nosso The Deep Dive. Fica ligado que a gente já volta. E voltamos para a segunda parte do nosso Deep Dive, onde estamos desvendando a resolução no 351 do CNJ. E principalmente como a gente pode construir um judiciário mais respeitoso e inclusivo na prática. Isso aí. Na primeira parte, a gente explorou as definições de assédio, discriminação, os mecanismos de denúncia, a importância da confidencialidade e as consequências para quem comete esses atos e as medidas de prevenção. Mas como você mesmo provocou a mudança, não se limita só a leis e políticas, né? Exatamente. A transformação precisa ser mais profunda, mais cultural. As leis são importantes para estabelecer limites e consequências, mas uma cultura de respeito e inclusão genuína depende da mudança de mentalidades e comportamentos. Concordo. Mas, na prática, como a gente promove essa mudança cultural dentro do judiciário? A resolução nos dá ferramentas para ir além das punições e criar um ambiente mais positivo. Com certeza. A resolução incentiva ações de conscientização e sensibilização. O treinamento obrigatório, que a gente já mencionou, por exemplo, é fundamental nesse sentido. Sim, aquele curso de 40 horas, né? Mas, além do treinamento, o que mais podemos fazer para manter o tema em evidência? Estimular a reflexão sobre essas questões. As campanhas de comunicação interna podem ser muito eficazes. Elas podem disseminar informações, promover debates, estimular a reflexão sobre a importância do respeito da igualdade e da diversidade no ambiente de trabalho. Verdade. Uma campanha bem bolada, com uma linguagem acessível e criativa, pode realmente fazer diferença. Ajudaria a desmistificar o tema e incentivar as pessoas a repensarem seus comportamentos e atitudes. Exatamente. E a resolução também incentiva a criação de espaços de diálogo e escuta como rodas de conversa. E grupos de apoio. Eles são importantes para criar um ambiente de confiança e acolhimento. Nesses espaços, as pessoas podem se sentir mais à vontade para compartilhar suas experiências, dúvidas e angústias, sem medo de serem julgadas, né? Sem dúvida. E a participação dos líderes em todos os níveis é crucial para que essa mudança cultural se concretize. Com certeza. A liderança precisa dar um exemplo. Se o chefe é o primeiro a fazer piada de mau gosto ou a desrespeitar um colega, fica difícil criar um ambiente de trabalho saudável, né? É exatamente isso. A postura dos líderes é fundamental. E isso vai desde a forma como se comunicam até as decisões que tomam no dia a dia. Eles precisam demonstrar compromisso com a ética, a justiça e o respeito à diversidade em todas as suas ações. Concordo. E isso inclui, claro, estar atento aos sinais, saber identificar situações de risco e agir de forma rápida e eficaz para proteger as vítimas e garantir que os responsáveis sejam punidos. Exatamente. A responsabilidade pela mudança é de todos. Mas a liderança tem um papel fundamental nesse processo. A construção de uma cultura de respeito e inclusão no judiciário depende do comprometimento de cada um de nós. E a resolução 351 do CNJ, com suas diretrizes e mecanismos, nos dá as ferramentas para trilhar esse caminho. Com certeza. A resolução é um marco importante. Mas o sucesso da sua implementação depende do nosso engajamento. Depende da nossa disposição em promover uma mudança real e duradoura. E para além das ações previstas na resolução, que outras iniciativas você acha que podem contribuir para essa transformação cultural? O que mais a gente pode fazer para ir além do feijão com arroz? Que tal programas de mentoria? Servidores mais experientes poderiam orientar e apoiar os colegas que estão iniciando suas carreiras no judiciário. Gostei da ideia. Essa troca de experiências pode ser muito enriquecedora. Fortalece a cultura de respeito e inclusão. E de quebra promove o desenvolvimento profissional de todos. Imagina que legal um juiz experiente com anos de estrada mentorando um juiz recém-ingresso na carreira. Exatamente. E que tal a criação de um sistema de acompanhamento e avaliação das políticas de prevenção e combate ao assédio e à discriminação? Assim a gente pode monitorar o que está funcionando bem e o que precisa ser ajustado. Faz todo sentido. Afinal, a busca por um ambiente de trabalho mais justo e respeitoso é um processo contínuo. Precisa de um monitoramento. E aprimoramento constante.
A gente não pode simplesmente criar uma resolução e achar que o problema está resolvido, né? Com certeza. É um processo gradual que exige paciência e persistência. E principalmente o engajamento de todos. Mas os benefícios dessa transformação compensam todo o esforço, né? Um ambiente de trabalho livre de assédio e discriminação é mais justo, produtivo e gratificante para todos. Sem dúvida. E isso se reflete na qualidade do serviço prestado à sociedade. Afinal, um judiciário mais justo e igualitário é fundamental para a construção de uma sociedade mais democrática e justa. E para fechar essa segunda parte do nosso Deep Dive, que dá a gente deixar nossos ouvintes com uma pergunta para refletir. Bora lá, que tal? De que forma cada um de nós pode contribuir para a construção de um judiciário mais respeitoso e inclusivo e livre de assédio e discriminação? Perfeita pergunta. E na terceira e última parte do nosso Deep Dive, a gente vai explorar algumas respostas para ela. Voltamos já já. E Cass Bolden. Achamos nós de volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre a resolução número 351 do CNJ. Nas partes anteriores, a gente destrinchamos a resolução, exploramos as ferramentas que ela nos dá para combater o assédio e a discriminação no judiciário. E mais importante, como a gente pode ir além das políticas, criando uma cultura de respeito de verdade. É isso aí. Mas a pergunta que ficou no ar, e que a gente vai tentar responder agora é: o que eu, você, cada um de nós, pode fazer no dia a dia para transformar o judiciário num ambiente mais justo, respeitoso e inclusivo? Acho que o primeiro passo, e talvez o mais importante, é a autocrítica. É olhar para dentro, sabe? Analisar como a gente se relaciona com os colegas, como a gente se comunica e ver se, mesmo sem intenção, a gente está reproduzindo comportamentos ou falas que podem ser ofensivas ou desrespeitosas. Verdade. Às vezes a gente solta uma piada sem pensar. Ou faz um comentário que, na hora, parece inofensivo, mas que pode magoar ou constranger alguém. Precisa ter essa sensibilidade, né? Totalmente. E essa autocrítica tem que ser constante, um exercício diário de se questionar, sabe? E buscar fazer melhor. A gente nunca está pronto. Sempre tem algo para aprender, para melhorar. Concordo. É um processo de aprendizado contínuo. Mas, além da autocrítica, o que mais a gente pode fazer no dia a dia para contribuir para essa mudança? Acho que a empatia é fundamental. É se colocar no lugar do outro, tentar entender suas perspectivas, suas dificuldades, suas vivências. Um ambiente de trabalho respeitoso e inclusivo é aquele onde as pessoas se sentem acolhidas e valorizadas, independentemente de suas diferenças, de suas origens, de suas escolhas. Perfeito. E isso passa por estar aberto ao diálogo, né? Por ouvir o outro com atenção, com respeito, mesmo quando a gente discorda. Com certeza. Saber ouvir é essencial para construir um ambiente de trabalho mais harmonioso e colaborativo. É importante a gente lembrar que todo mundo tem algo a dizer, que todo mundo tem uma história para contar. E quando a gente presencia uma situação de assédio ou discriminação, qual a melhor forma de agir? A gente deve se meter e fingir que não viu. Olha, essa é uma questão delicada. Mas, na minha opinião, o pior que a gente pode fazer é se calar. O silêncio, muitas vezes, acaba sendo cúmplice da violência. É verdade. A gente pode acabar passando a mensagem de que concorda com o que está acontecendo, né? Exatamente. É preciso ter coragem para se posicionar contra qualquer tipo de injustiça. Se você vir alguém sendo assediado ou discriminado, não fique parado. Denuncie, converse com a vítima, ofereça apoio, mostre que ela não está sozinha. E a denúncia pelos canais adequados é fundamental, né? É a forma de garantir que os responsáveis sejam punidos e de romper o ciclo da violência. Sem dúvida. Mas, além da denúncia formal, a gente também pode oferecer apoio à vítima, né? De outras formas. A escuta acolhedora e o apoio emocional, por exemplo, são essenciais para que a pessoa se sinta amparada e fortalecida para enfrentar a situação. Verdade. É importante demonstrar solidariedade, oferecer ajuda prática e, acima de tudo, acreditar na vítima. Verdade. É importante demonstrar solidariedade, oferecer ajuda prática e, acima de tudo, acreditar na vítima. Muitas vezes, as pessoas que sofrem assédio ou discriminação se sentem desamparadas, com medo de não serem acreditadas. Exatamente. Então, se alguém te procurar para relatar uma situação de assédio ou discriminação, acolha essa pessoa. Escute com atenção, acredite nela e ajude a encontrar os recursos que ela precisa, seja um ombro amigo, um porto seguro. É isso aí. E claro, é fundamental que a gente se mantenha informado sobre a resolução NUI 151 do CNJ, sobre nossos direitos e deveres. Conhecer a resolução em detalhes nos ajuda a identificar situações de risco, a saber como agir em caso de assédio ou discriminação e principalmente a contribuir para a construção de um ambiente de trabalho mais justo e respeitoso. Concordo. Informação é poder. Quanto mais a gente conhecer a resolução, mais preparados a gente vai estar para agir em defesa de um judiciário mais justo e igualitário. Essa busca por um judiciário mais justo, igualitário, é responsabilidade de todos nós, né? Não adianta achar que só a resolução vai resolver o problema. A mudança precisa partir de cada um de nós. Com certeza. A mudança que a gente quer ver no mundo começa em nós mesmos. Se a gente quer um judiciário livre de assédio e discriminação, a gente precisa agir, a gente precisa se posicionar. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver. Que mensagem inspiradora.
E com essa reflexão, a gente chega ao fim do nosso Deep Dive sobre a Resolução 351 do CNJ. Esperamos que esse mergulho tenha sido esclarecedor, que tenha plantado uma sementinha de mudança em cada um de vocês. Lembrando que a construção de um judiciário mais justo e igualitário é uma jornada, um processo contínuo que exige nosso engajamento diário. Pequenas ações, atitudes, palavras, tudo isso faz a diferença. E nós, do Deep Dive, a gente vai continuar acompanhando essa jornada, trazendo informações, análises e reflexões, para te manter informado e engajado nessa luta por um judiciário mais justo, respeitoso e inclusivo. Até a próxima. Valeu, pessoal.